senhor comentou, né, sobre o conceito e a perspectiva de Gilberto Duran, do imaginário, e também falou sobre uma obra dele, né, que é a base da teoria, que são as estruturas antropológicas. E eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre as estruturas antropológicas do imaginário, metaforicamente, representam a coluna vertebral, assim como a coluna vertebral para cada um de nós é extremamente crucial e importante, porque qualquer golpe que se dê na coluna vertebral do ser humano, ele pode ficar paraplégico, pode ficar tetraplégico, etc. Enfim, pode ficar enfermo para o resto da sua vida. O mesmo acontece com o imaginário. As estruturas antropológicas do imaginário que eu vou referi-las são uma espécie de coluna vertebral, a pedra angular, sem a qual o imaginário ficaria certamente enfermo por um lado, se tocasse nas tais patologias, se fosse vítima das tais patologias já referidas, mas por outro lado seria um imaginário empobrecido, anémico, porque sem pedra angular, sem base, e portanto eu vou-me debruçar de uma forma sintética, mas segura, sobre a questão. As estruturas antropológicas do imaginário, importa desde já dizer que elas são três. As chamadas esquizomórficas, que depois o Gilberto Duran abandonou este conceito porque achou que era um conceito muito pretencioso e tendo preferido o conceito de heroicas. Portanto, as estruturas heroicas, as sintéticas ou dramáticas e as místicas. A primeira classe de estruturas, as estruturas heroicas, encontram-se no chamado regime diurno do imaginário, enquanto as duas últimas, as estruturas sintéticas ou dramáticas e as místicas, encontram-se no regime noturno. Não podem ser dissociadas dos denominados regimes do imaginário, como eu agora disse, o imaginário e o noturno. Devemos desde já definir estes conceitos. Que importa, porque fala-se das estruturas antropológicas, fala-se dos regimes, mas ninguém tem a preocupação de os definir. Portanto, a estrutura é definida como uma forma transformável, desempenhando um papel de protocolo motivador para todo um conjunto de imagens, suscetível de se agrupar ela própria numa estrutura mais abrangente que denominamos de regime. O grupo das três estruturas antropológicas atrás assinaladas coincidem com as constatações psicofisiológicas feitas pela escola de Leningrado, que foi a escola na qual Gilberto Duran se baseou para criar as suas estruturas antropológicas. Portanto, pela escola de Leningrado, constituída por alguns nomes célebres, Betshrev, Aufland e Oktomsky. Portanto, estas três estruturas antropológicas atrás assinaladas que coincidem com as constatações psicofisiológicas feitas pela Escola Leningrado com os autores que eu atrás referi, que aliás são difíceis de pronunciar, como perceberam, relativas aos reflexos dominantes. Portanto, por trás de cada estrutura encontra-se um reflexo dominante. Perguntam vocês quais são esses reflexos dominantes e então temos o reflexo dominante, a dominante erecta, posicional ou gestual. Já estão a ver que a dominante erecta, gestual ou posicional vai corresponder à estrutura esquizomórfica ou heroica. A dominante copulativa corresponde à estrutura sintética ou dramática e a dominante digestiva corresponde à estrutura mística. Neste contexto, Gilberto Duran salienta que estes três grandes gestos, que nos são dados pela reflexologia, orientam a representação simbólica. Isto é muito importante. Orientam a representação simbólica para matérias específicas da sua predileção. É assim que o primeiro gesto, a dominante postural, exige as matérias luminosas, visuais e as técnicas de separação, de purificação, de que as armas, as flechas, os gláudios são símbolos frequentes. O segundo gesto, ligado à descida digestiva
implica as matérias de profundidade. A água ou a terra cavernosa suscita os utensílios continentes, as taças e cofres e faz tender para os devaneios técnicos da bebida ou do alimento. Enfim, os gestos rítmicos de que a sexualidade é o modelo natural acabado projetam-se nos ritmos sazonais e no seu cortejo astral, anexando todos os substitutos técnicos do ciclo, a roda de fiar, a vasilha onde se bate a manteiga e o isqueiro. E, por fim, sobredeterminam também toda a fricção tecnológica pela rítmica sexual. Como veem, cada estrutura tem uma história por trás dela, tem uma fundamentação por trás dela. Resumindo, pergunto a vocês, clarifique melhor o que acabou de dizer, resuma, posso dizer então que a estrutura heroica ou esquizomórfica do imaginário, regime diurno, caracteriza-se pelo primeiro gesto, dominante postural. A estrutura mística caracteriza-se pelo segundo gesto, ou dominante, da descida digestiva. E, por fim, a estrutura sintética ou dramática caracteriza-se pelo terceiro gesto, ou seja, pela dominante copulativa, como já vimos. Obviamente que não podemos esquecer que as estruturas citadas, com os símbolos que as constituem, que são os arcos angulares, as pedras angulares, as colunas vertebrais dos regimes diurno e noturno. O imaginário, assim enraizado num sujeito complexo que não se reduz às suas percepções, isto é, à imagem mental, mas sim às imagens simbólicas, com tudo o que elas encerram, é devedor de uma lógica de estruturação que faz do mundo, do imaginário, o mundo sujeito a uma espécie de gramática e de uma lógica, que é a lógica do princípio de contradição e do terceiro incluído. Uma lógica sujeita a uma espécie de gramática que Gilbert Durand, como sabem, constituiu ao longo das suas estruturas antropológicas do imaginário. Daí que um breve resumo dessa mesma gramática se imponha. Assim, o estudo imaginário permite criar uma lógica dinâmica de composição de imagens, narrativas ou visuais, segundo dois regimes ou polaridades, noturna ou diurna, que por sua vez dão origem a três estruturas polarizantes. Uma estrutura mística que faz parte do regime noturno, como eu já referi, que induz as configurações de imagens obedecendo a um conjunto de relações fusionais. Uma estrutura heroica ou diarética, que pertence ao regime diurno, como já sabemos, que instala entre todos os elementos clivagens, Spaltung, não é? Separação, clivagens e oposições bem definidas. Por último, uma estrutura cíclica, sintética ou disseminatória que permite compor conjuntamente num tempo englobando as duas estruturas antagonistas extremas, isto é, a heroica e a mística. Pode-se desde logo que estamos a falar então, que permite compor conjuntamente num tempo englobando as estruturas antagonistas extremas. A mística e a heroica, já estamos a falar de quê? Estamos a falar das estruturas sintéticas ou dramáticas. Pode desde logo, então, ao falar destas estruturas importantíssimas que se situam no regime noturno, o que causa alguma complexidade e algum questionamento, mas isso não podemos agora desenvolver esse tema, pode-se desde logo tornar inteligíveis as configurações de imagens que são próprias aos criadores individuais, aos agentes sociais ou às categorias culturais, identificando, por conseguinte, as figuras míticas dominantes, identificando a sua tipologia, procurando ciclos de transformação do imaginário. Por fim, e para uma melhor caracterização, como eu já disse isto no início, para terminar, das estruturas antropológicas do imaginário, veja-se a classificação isotópica das imagens, que é o quadro que nós
temos no final das estruturas antropológicas do imaginário, que é uma obra que data de 1960 e que foi a tese de doutoramento do próprio Gilbert Durand, além, o que seria até melhor do ponto de vista da máxima compreensão, de aconselhar a leitura a quem nos ouve e a quem não nos ouve, até à exaustão, a própria obra que nos obriga, a própria obra que nos ocupa as estruturas antropológicas do imaginário, até à exaustão a própria obra que nos obriga a mergulhar naturalmente, natural e obviamente, na natureza do imaginário como lugar do entre-saberes, como já foi subejamente sublinhado e repetido.